Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 251. Assim que o Kirin Ninja saiu para cumprir a ordem, muitos dos shinobi restantes explodiram em ódio pelo Mizukage. Antes reverenciado como poderoso e supremo líder de Kirigakuri, ele agora jazia meio morto em um poço, um mero fantoche sendo manipulado. Foi o Mizukage que transformou a vila na infame Vila da Névoa Sangrenta. Sem nenhuma maneira de confrontar o verdadeiro cérebro por trás de seu controle, o próprio Mizukage se tornou alvo do ressentimento deles. Aos olhos deles, ele era o culpado por sua própria queda. Neste mundo, a fraqueza é o pecado original. Se o Mizukage tivesse sido mais forte e evitado ser controlado, Kirigakuri estaria em melhor estado. Qualquer um pode chutar um cachorro quando ele está caído, e com o Mizukage quase morto por Kavakazi, agora era o momento perfeito para se vingar. Macho! Macho! Vozes surgiram da multidão enquanto vários Kirin Ninja, encorajados, começaram a se aproximar do poço onde o Mizukage estava. Genji escolheu permanecer em silêncio, parado sem interferir. Ele não encorajou nem impediu as ações dos seus companheiros aldeões. Se o Mizukage vive ou morre, a decisão cabe a Kirigakuri, pensou Genji. O que mais importava para ele era o surgimento de novos e capazes líderes jovens. Só então Kirigakuri poderia começar a se recuperar do seu estado atual. Era isso que ele esperava todos esses anos. Kavakazi, enquanto isso, observava a cena com interesse distante, sua atenção ainda procurando por sinais de Zetsu. Mas não havia nenhum vestígio dele. Talvez ele simplesmente seja bom em se esconder, pensou Kavakazi. Ou talvez ele não tenha a mínima intenção de proteger esse fantoche Mizukage. Vocês podem ir na frente, disse Kavakazi, gesticulando convidativamente em direção ao Mizukage enquanto se afastava. Para ele fazia pouca diferença se ele próprio matasse o Mizukage ou deixasse a tarefa para os aldeões. É uma pena pela besta com cauda, Kavakazi murmurou para si mesmo, indo embora. Com o estado atual das coisas, invocar a besta com cauda novamente não era uma opção, e deixá-la em Kirigakuri seria sem dúvida problemático. Ataque! Um ousado Kirin Ninja gritou, reunindo os outros. Um grande grupo de ninjas saltou no poço profundo, mirando diretamente no Mizukage. Kavakazi ficou de lado, entretido com o espetáculo. Observar os Kirin Ninja cercarem e tentarem matar seu próprio Mizukage seria, sem dúvida, uma história interessante para compartilhar mais tarde. Haha, hoje eu perdi, veio uma voz zombeteira do fosso. Mas se você acha que matar meu fantoche será tão fácil, pense novamente. Uma violenta explosão de chakra carmesim irrompeu do poço, jogando o Kirin Ninja para longe. Diante de seus olhos surgiu uma enorme tartaruga de um olho só. Seu dorso era coberto de farpas afiadas e 3 caudas ameaçadoras balançavam atrás dela. Seu enorme manjeque Sharingan escarlate brilhava ameaçadoramente, maior que a cabeça de um humano. O corpo do Mizukage estava muito danificado para ser útil, então Madara assumiu o controle direto do Isobu de 3 caudas. Para ele, era apenas mais um fantoche para manipular. É o 3 caudas. Todos tenham cuidado. O Kirin Ninja recuou rapidamente para uma distância mais segura. Ficar perto de uma besta com cauda era claramente imprudente. Isso fez com que Kavakazi fosse a pessoa mais próxima de Isobu, embora o Kirin Ninja não parecesse inclinado a recusar qualquer possível ajuda dele. Isobu olhou brevemente para Kavakazi antes de desviar o olhar. Madara entendeu que enfrentar Kavakazi dessa forma seria ainda mais perigoso. A liberação de madeira era a nêmesis natural das bestas com cauda, assim como o manjeque. Como Kavakazi não demonstrou intenção imediata de atacar, Madara decidiu se concentrar em ensinar uma lição ao Kirin Ninja. Mesmo quando um tigre está ferido, ele não deve ser subestimado ou intimidado. Com uma explosão repentina de força, Isobu saltou para fora do poço, suas 4 garras curtas pousando com um estrondo estrondoso. O impacto fez o chão tremer, e Kavakazi sentiu os tremores sob seus pés. Atrás dele, as 3 caudas de Isobu balançavam violentamente, gerando um vento forte enquanto atacavam o Kirin Ninja. O chakra vermelho que cercava Isobu irradiava uma aura de pura malevolência. Liberação de água. Muro de formação de água de 1000 milhas. Uma enorme parede de água se ergueu instantaneamente, formada pelos esforços combinados de um grande número de ninjas de Kiri. Ela mal conseguiu bloquear a cauda de Isobu. Equipe Barreira, vão primeiro, ordenou Genji, observando a situação se desenrolar. Vendo que Kavakazi não tinha intenção de intervir, Genji não teve escolha a não ser assumir o comando. Ainda assim, seu orgulho o impediu de pedir diretamente a ajuda de Kavakazi, afinal, Kavakazi era um intruso. Vários Kirin Ninja saltaram das fileiras, cercando Isobu com expressões visivelmente nervosas. Suas técnicas de barreira poderiam ter funcionado contra uma besta com cauda selvagem, mas agora eles enfrentavam Isobu sob o controle de Madara. O resultado era claro. Antes que a equipe de barreira pudesse se posicionar, Isobu os varreu com facilidade. Eles nunca tiveram a chance de demonstrar suas habilidades. Os Kirin Ninja realmente não são muito bons, comentou Kavakazi enquanto observava a cena. Pelo menos quando se tratava dessa equipe de barreira, eles não chegavam nem perto do nível de Konoha. Ancião, eu trouxe a pessoa, disse o Kirin Ninja que havia sido enviado antes, agora retornando com Nagato a tiracolo. Sensei Nagato estava pronto para disparar um comentário sarcástico, mas no momento em que pôs os olhos em Kavakazi, as palavras desapareceram de sua mente. Uma sensação de alegria se espalhou pelo rosto de Nagato, e uma onda de calor encheu seu coração. Seu sensei realmente veio para salvá-lo. Vem aqui. Eu te levo de volta, disse Kavakazi com um sorriso, acenando para Nagato se aproximar. Ele desafiou qualquer um a detê-lo agora. Certo, respondeu Nagato, caminhando em direção a Kavakazi. Isobu olhou para Nagato, mas não ousou fazer nenhum movimento. Kavakazi notou a expressão de relutância nos olhos de Isobu, e um sorriso satisfeito cruzou seu rosto. É exatamente esse o efeito que eu queria ver, mas não conseguir agir.
Isso vai te deixar louco. Você está bem? Perguntou Kawakaze, verificando o estado de Nagato. Há um selo no seu corpo. Vamos voltar e pedir para alguém liberá-lo para você, acrescentou. Vendo que Nagato não havia perdido peso, Kawakaze concluiu que seu discípulo não havia sido tratado tão mal. Ótimo, respondeu Nagato, assentindo obedientemente. Diante de Kawakaze, ele rapidamente voltou à sua postura dócil de sempre. Então você luta. Eu vou embora primeiro, disse Kawakaze com um sorriso, acenando para Genji como se fosse se despedir. Ele não tinha intenção de interferir mais. Que os Keri Ninja lidassem com Izobu eles mesmos, não havia nada a ganhar se envolvendo. Que bom. Não há mais necessidade de Kirigakure existir, murmurou Madara através de Izobu. Frustrado com as ações anteriores do Keri Ninja, Madara decidiu retaliar. Se não conseguisse derrotar Kawakaze, poderia pelo menos esmagar aqueles lacaios insignificantes. Abrindo a boca, Izobu começou a reunir uma quantidade enorme de chakra. Uma bola de chakra de alta densidade rapidamente tomou forma. Era uma bijudama. Senhor Kawakaze. Genji gritou desesperadamente. Se você nos ajudar, concordaremos com quaisquer condições que você tiver. A voz de Genji tremia enquanto ele implorava, aterrorizado de que Kawakaze pudesse desaparecer no próximo segundo. Foi uma aposta desesperada, e Genji nem tinha certeza se Kawakaze conseguiria bloquear a bijudama. Mas eles não tinham outra escolha. Se o ataque acertasse, Kirigakure seria destruído em um instante. Meus serviços não são baratos, disse Kawakaze com um sorriso malicioso. Isso está ficando interessante. Ele pensou. Izobu estava se mostrando bastante divertido. Mesmo diante da destruição, ainda lhe dava uma oportunidade de lucrar. Ok, tudo bem, respondeu Genji apressadamente, seu tom ficando mais ansioso à medida que a bijudama continuava a crescer. Os ninjas de Keri já haviam começado a evacuar os ninjas de menor patente da área. Ficar para trás só aumentaria as baixas quando o ataque acontecesse. Izobu revirou seu único olho, lançando um olhar de soslaio para Kawakaze. Você é um ninja de Konoha, o que lhe importa se Kirigakure vive ou morre? Madara refletiu internamente, frustrado com a interferência de Kawakaze. Você mesmo disse, não me culpe se eu não for educado quando você mudar de ideia depois, Kawakaze alertou, definindo seus termos claramente. Não havia espaço para negociação, e ele queria ter certeza de que não haveria retrocesso. Cumprirei minha palavra, respondeu Genji resolutamente. Assim que as palavras saíram da boca de Genji, a bijudama saiu da boca de Izobu. É inútil agora, disse Izobu com uma risada maníaca. Mesmo se a bijudama fosse bloqueada, a destruição que ela poderia causar a tão curta distância ainda seria catastrófica. Ao mesmo tempo, Izobu atacou com suas caudas o Keri Ninja que estava próximo. Fique aqui, disse Kawakaze a Nagato antes de desaparecer de vista. Em um instante, Kawakaze ativou uma barreira espaço-temporal com o deus voador do trovão. Trovão guia, e a bijudama desapareceu da vista de todos. O Keri Ninja observou em silêncio atordoado, não familiarizado com tal técnica. Poucos segundos depois, uma explosão ensurdecedora soou à distância. A bijudama foi realocada. Capítulo 252. Kawakaze ataque. Você está determinado a me enfrentar? Izobu rugiu, encolhendo-se em seu casco de tartaruga e avançando contra Kawakaze como um enorme tanque de guerra. Fumaça e poeira subiam enquanto a massa gigantesca esmagava tudo em seu caminho, deixando um rastro profundo e inconfundível no chão. Estou ansioso pelo nosso próximo encontro. Liberação de madeira. Técnica humana de madeira. Kawakaze formou o selo de cobra, e uma árvore enorme surgiu do chão, crescendo a uma velocidade espantosa. Em instantes, uma figura gigante de madeira tomou forma, com o corpo envolto em um dragão de madeira enrolado. A figura de madeira exalava uma aura assustadora e imponente que silenciava até mesmo os mais bravos ninjas de Keri. Qualquer pensamento de recuar foi rapidamente extinto ao se aperceberem de seu tamanho e presença. É ainda maior que uma besta com cauda. Esse é o poder da liberação de madeira? Ouvi dizer que a Shirama Senju usou essa técnica para prender o 9 caudas no chão e derrotá-lo, murmurou Genji com admiração, incapaz de tirar os olhos do espetáculo. Esse era o poder avassalador sobre o qual ele só ouvirá falar nas histórias dos mais velhos. Não era de se admirar que a Shirama Senju tivesse capturado bestas com cauda com tanta facilidade. Kawakaze sentou-se no topo da cabeça do homem de madeira, confortavelmente situado em um espaço aparentemente projetado para ele. Enquanto a carruagem de casco de tartaruga avançava em sua direção, o homem de madeira estendeu sua mão direita, parando-a sem esforço algum com uma única palma. O impacto poderoso parecia completamente insignificante diante da figura de madeira. Izobu girou no lugar, o chão sob ele afundando enquanto ele lutava inutilmente, incapaz de se mover um centímetro. Quando o impulso finalmente cessou, o homem de madeira apertou sua mão direita em volta de Izobu. Presa em suas garras, a enorme besta com cauda parecia uma mera criança, incapaz de se libertar. O dragão de madeira enrolado ao redor do homem de madeira abriu sua boca escancarada e mordeu Izobu, suprimindo ainda mais o chakra da besta com cauda. Os olhos de Kawakaze estavam frios quando ele levantou o punho esquerdo no ar, girou-o para trás e desferiu um golpe com imensa força no chão. Ai! Izobu soltou um alto grito de dor, lutando desesperadamente mas incapaz de se libertar. Sob a implacável saraivada de socos do homem de madeira, os uivos de Izobu ficavam cada vez mais fracos. É assustador. A besta com cauda está sendo espancada até a morte. Quem poderia enfrentar alguém assim? Os Keri Ninja assistiram horrorizados, incapazes de compreender o poder absoluto demonstrado diante deles. Com um golpe final e devastador do homem de madeira, Izobu começou a se dissipar, sua forma desaparecendo em pura energia antes de desaparecer completamente do mundo ninja. Que poder vindo de um mero júnior! Em uma caverna sombria, Madara Uchiha bateu o punho contra o banco de pedra ao seu lado, com a frustração estampada em seu rosto.
Sangue pingava de seu 3 Tomoe Sharingan, uma prova da tensão de perder o terceiro Mizukage como um fantoche. Isso não só interrompeu seus planos, mas agora ele teria que contar com Zetsu para suas operações futuras, um revés significativo. Além disso, sua identidade foi exposta. Isso forçaria a agir com ainda mais cautela. Se seu esconderijo fosse descoberto, Madara não estava confiante de que conseguiria enfrentar Kawakaze com seu corpo atual. Mesmo assim, depois de extravasar sua raiva, ele se acalmou. Um dia, Kawakaze verá meu verdadeiro poder, pensou Madara com convicção. Ele acreditava firmemente que ninguém no mundo, além de Hashirama, poderia igualar a força que ele possuía em seu auge. Não. Mesmo que Hashirama fosse ressuscitado, e daí? Vendo que as mãos do homem de madeira estavam vazias, Kawakaze lançou seu ninjutsu e pousou graciosamente no chão. Mestre Genji, vamos falar sobre meu cachê, disse Kawakaze com um sorriso delicioso, seu comportamento tão despreocupado quanto o de um garoto. Não havia nenhum traço da ferocidade que ele havia demonstrado momentos antes. Concordo, respondeu Genji sem hesitar. Virando-se para seus subordinados, ele disse, vocês todos cuidem das consequências. Vou ter uma boa conversa com o Lorde Kawakaze. Genji gesticulou educadamente para Kawakaze, convidando-o a segui-lo. Nagato, vem aqui, chamou Kawakaze, acenando para seu discípulo se juntar a ele enquanto liderava o caminho em direção ao prédio Mizukage ao lado de Genji. Graças à intervenção de Kawakaze, Kirigakura evitou grandes perdas. Não importa o que aconteça, eu tenho que lhe agradecer, Lorde Kawakaze, disse Genji, quebrando o silêncio enquanto caminhavam. Ele cuidadosamente evitou mencionar a intrusão anterior de Kawakaze em Kirigakure. De nada. Também tenho que agradecer pela sua generosidade, respondeu Kawakaze com um tom suave, mas com um toque de repreensão. Nagato, caminhando ao lado dele, olhou para Genji com uma expressão nada amigável, e Kawakaze percebeu. Não foi aquele fantoche que insistiu em capturar seu discípulo, disse Genji rapidamente, ansioso para esclarecer as coisas. Não era absolutamente a vontade de Kirigakure, acrescentou ele, distanciando apressadamente a vila das ações do terceiro Mizukage. A ansiedade de Genji era evidente. Ele temia que Kawakaze ainda quisesse acertar as contas, e Kirigakure não estava em posição de lidar com tal confronto. Eu sei. Senão, eu nem estaria discutindo esse acordo com você, disse Kawakaze, com seu comportamento casual dando a impressão de que ele não estava levando o assunto muito a sério. Na verdade, ele já estava calculando quanto poderia exigir. Por favor, entre, disse Genji, abrindo a porta do escritório do Mizukage, que ele esperava ocupar por um longo tempo, desde que pudesse primeiro se livrar da praga, que era Kawakaze. Sentem-se, vou preparar um chá, Genji ofereceu, gesticulando para que Kawakaze e Nagato se sentassem no sofá antes de ir pessoalmente preparar um bom chá. Aqui tomem um pouco de chá, disse Genji, servindo xícaras para Kawakaze e Nagato, com um sorriso gentil estampado no rosto. O chá está bom, comentou Kawakaze após tomar um gole, sem demonstrar nenhuma inclinação para abordar a negociação ainda. Essa era sua tática habitual. Você é muito gentil. Se gostar, prepara um pouco para você levar para casa, respondeu Genji, com um sorriso cada vez maior. A astúcia de um negociador experiente começou a aparecer. Oferecer pequenos benefícios era uma forma de esperançosamente reduzir o custo final. Por favor, remova o selo do meu discípulo, disse Kawakaze casualmente. Poupe-me do trabalho. Era um pequeno pedido, mas também uma forma de testar a sinceridade de Genji. Sem problemas, respondeu Genji sem hesitar, colocando sua xícara de chá na mesa. Nagato se levantou e se aproximou de Genji ao ver o olhar de Kawakaze. Este selo foi uma ordem do fantoche, não minha, disse Genji enquanto formava uma série de selos de mão. Colocando uma mão no abdômen de Nagato, ele canalizou o chakra para o selo. Nagato podia sentir sua força retornando quando o selo restritivo foi desfeito. Está feito, disse Genji, retirando a mão. O selo havia sido completamente removido, e Genji não ousara mexer nele. Kawakaze olhou para Nagato, aguardando confirmação. Ao vê-lo assentir, ele continuou. Agora mesmo, eu não consegui me conter, e você perdeu sua besta com cauda, disse Kawakaze, fingindo remorso. Eu também sinto muito. A destruição da besta com cauda significou que Kirigakure não teria Jinchuriki por vários anos. Mesmo que uma vila não use uma arma nuclear, ter uma é uma demonstração de poder. Mas agora Kirigakure não tinha mais esse impedimento. É claro que as palavras de Kawakaze não foram um pedido de desculpas de fato. Eu destruí sua besta com cauda, então é melhor você ser sensato e dizer algo que eu quero ouvir. Genji tossiu levemente, entendendo rapidamente o significado das palavras de Kawakaze. Este jovem não segue nenhuma regra. Obrigado pela ajuda, respondeu Genji com um tom comedido. Como eu poderia culpar você? Por favor, diga-nos o que você quer e nós discutiremos. Ele sabiamente deixou os termos em aberto, esperando negociar caso as exigências de Kawakaze fossem muito altas. Olha o que você está dizendo, respondeu Kawakaze com um sorriso, mudando para uma postura amigável. É sempre agradável lidar com pessoas inteligentes. Nagato, sentado ali perto, observava a mudança repentina de tom de Kawakaze com calma e indiferença. Ele já estava acostumado às palhaçadas de seu sensei há muito tempo. Mas se você insiste em me agradecer, não posso me recusar a lhe fazer o favor, continuou Kawakaze com um sorriso brincalhão. Apenas aceite. Estou aberto a qualquer coisa que você possa oferecer. Kawakaze se inclinou levemente para frente, com os olhos arregalados fixos em Genji. A expressão nervosa do velho fez Kawakaze se sentir completamente divertido. Meu Kirigakure não tem sido rico nos últimos anos, começou Genji, com um tom carregado de relutância. Eu te dou 200 milhões. O que você acha? O coração de Genji sangrou ao dizer a quantia. Ele não podia simplesmente recusar depois de ver a expressão de Kawakaze, e não ousava oferecer menos. Isso é constrangedor, disse Kawakaze, embora seu tom demonstrasse satisfação.
Foi um bom negócio. Ele resgatou seu discípulo e ainda ganhou 200 milhões de dólares. É justo, respondeu Genji com um sorriso, embora não houvesse nenhum sinal de sinceridade nele. Ele só queria que essa aprovação acabasse o mais rápido possível. Eu também tenho um pedido humilde, disse Kawakaze, fingindo hesitação como se as palavras fossem difíceis de dizer. O que foi? Genji perguntou rapidamente, ansioso para resolver o assunto. Posso ficar com o pergaminho para invocar as lâminas ninja? Kawakaze foi direto ao ponto, atingindo onde mais doía. Ele sabia que as lâminas ninja haviam sido capturadas por Minato e os outros, e em vez de se preocupar com o processo de selá-las novamente, era mais simples pedir o pergaminho diretamente. Capítulo 253. O rosto de Genji ficou rígido por um momento antes que ele se obrigasse a relaxar. Tudo bem, ele disse com os dentes cerrados. Kawakaze sentiu uma onda de alegria ao ver Genji lutar para manter a compostura. Você é um cara inteligente. Ele pensou consigo mesmo. Muito obrigado. Se precisar de mais alguma coisa no futuro, pode me encontrar em Konoha, disse Kawakaze, com o tom transbordando de falsa polidez. Ele se deleitava com a sensação de controle e a satisfação que vinham com cada vitória na negociação. Vou pedir para alguém buscar, disse Genji secamente, levantando-se para dar a ordem. Ele mal conseguia tolerar o ato de falsa cortesia de Kawakaze. Ainda precisa de algo meu? Kirigakuri não é suficiente para o pagamento? Genji fez uma nota mental para avisar o próximo Mizukage para nunca se envolver em negociações com Kawakaze ataque de Konoha. Caso contrário, certamente ficariam sem nada. Então estarei esperando, disse Kawakaze, observando a figura de Genji recuar. Tomando um gole de chá, ele sorriu. De alguma forma, o chá estava ainda mais doce agora. Nagato observou Kawakaze, inclinando levemente a cabeça. Por que o sensei parece tão socável agora? Ele pensou. Nagato, disse Kawakaze, quebrando o silêncio. O mundo ninja não é só sobre lutar e matar, é sobre relacionamentos humanos. Aprenda mais com o sensei, acrescentou Kawakaze, mal conseguindo disfarçar sua presunção enquanto terminava seu chá. Sim, sensei. Eu entendo, respondeu Nagato, suprimindo a vontade de retrucar. Ele olhou profundamente para Kawakaze, pensando, o sensei é realmente sem vergonha. É isso que você quer dizer com relações humanas? Não ameaças e intimidação? Bom garoto. Ao ouvir a resposta de Nagato, Kawakaze deu um tapinha em sua cabeça com satisfação. Enquanto isso, Genji saiu da sala e procurou um Keri ninja. Vá até o clã Zuki e recupere o pergaminho para invocar as lâminas ninja, Genji instruiu firmemente. Se eles recusarem, diga a eles que Kawakaze ataque virá e pegará pessoalmente. Genji entendia a importância do pergaminho para o clã Zuki, mas não tinha o luxo de debater com eles. Uma ameaça aceleraria o processo. Sim, ancião-chefe. O Keri ninja saiu para cumprir as ordens, e Genji soltou um longo suspiro. Ele não aguentava mais lidar com Kawakaze ataque. Se ele pedir mais alguma coisa, não sei o que farei. Genji vagou pelo corredor, esperando em silêncio. Dentro da sala, Kawakaze parecia completamente à vontade. Serviu-se de mais uma xícara de chá, saboreando a vitória. Ele até parou um momento para observar a decoração do escritório do Mizukage. Este lugar é muito pior que o escritório da esposa do seu sensei, comentou Kawakaze. Nagato não se deu ao trabalho de responder. Alguém realmente quer gastar dinheiro decorando propriedades públicas? Por que você não diz nada, garoto? Perguntou Kawakaze, notando o silêncio de Nagato. Sim, você está certo, respondeu Nagato com um suspiro desamparado. O escritório da esposa do sensei é o mais bonito. Ele revirou os olhos, resignado a ceder às palhaçadas de seu sensei. Quando não está ocupado, o sensei age como uma criança. Depois de algum tempo, Genji retornou e entrou pela porta. Eu tenho, ele anunciou, segurando um pergaminho. Este é o pergaminho para invocar as lâminas ninja que você pediu. Ao entregá-lo a Kawakaze, um lampejo de dor cruzou os olhos de Genji. Sem os 7 espadachins ninja da névoa, Kirigakuri perderia um legado importante. Obrigado pela sua generosidade, disse Kawakaze sem nenhum pingo de educação. Sem nem mesmo examinar o pergaminho, ele o colocou diretamente no bolso. Se fosse falso, ele provavelmente ficaria ainda mais feliz. De jeito nenhum. As lâminas ninja estavam apenas acumulando poeira no meu Kirigakuri, respondeu Genji com um tom forçado. Espero que eles possam atingir seu potencial máximo em Konoha. Tendo entregue um bem tão valioso, Genji não se importava mais com fingimentos. Tudo o que conseguia pensar era, vá embora logo. Não, você está sendo modesto demais. Agora que as coisas estão resolvidas, é melhor eu ir, disse Kawakaze, levantando-se. O coração de Genji se elevou com essas palavras. Então eu te vejo partir, Genji ofereceu, ansioso para ver Kawakaze ir embora. Não precisa, respondeu Kawakaze, tomando outro gole de chá. Este chá é muito bom. Nagato se mexeu desajeitadamente, sentindo-se constrangido. Você é rico, sensei. Por que age como se lhe faltasse algo tão pequeno quanto chá? Ah, quase me esqueci, exclamou Genji, dando um tapa na testa. Ele foi até um armário e pegou um grande saquinho de folhas de chá. Este é o chá novo deste ano. Leve com você e aproveite em Konoha. Ele colocou a bolsa nos braços de Kawakaze, como se estivesse tentando não lhe dar nenhuma desculpa para ficar. E não se preocupe com os 200 milhões. Entregarei em Konoha dentro de um mês, acrescentou Genji apressadamente, temendo que Kawakaze pudesse inventar alguma nova demanda. Você é muito gentil. Como eu poderia não confiar em você? Disse Kawakaze, fingindo ser um hóspede generoso enquanto pensava secretamente. Quem não pagaria depois de tudo isso? Ele casualmente entregou as folhas de chá para Nagato e saiu do escritório do Mizukage sem dizer mais nada. Quando saíram, os trabalhos de reparo já estavam em andamento.
Os prédios danificados estavam sendo reconstruídos e os moradores retornavam dos abrigos para suas casas. Não demorou muito para que o grupo chegasse à orla da floresta, um resquício da técnica anterior de liberação de madeira de Kavakazi. Todos os Kirin Ninja que ficaram presos nas árvores foram resgatados, deixando para trás galhos quebrados espalhados pelo chão. Pode parar aqui. Não precisa se despedir de mim, disse Kavakazi, virando-se para Genji, que parecia relutante em deixá-lo sumir de vista. Então, desejo-lhe uma boa viagem, disse Genji, seu olhar percorrendo brevemente a floresta. Pelo menos teremos madeira para os reparos. Ótimo. Adeus, respondeu Kavakazi, passando o braço pelos ombros de Nagato. Num piscar de olhos, os dois desapareceram de vista. Finalmente eles se foram, Genji murmurou aliviado enquanto se virava de volta para a vila. Ele tinha muito trabalho pela frente. Os 200 milhões de ryu precisariam ser arrecadados e entregues conforme prometido, e os danos à vila exigiriam atenção urgente. As políticas do terceiro Mizukage precisarão ser ajustadas, ou talvez completamente reformuladas, e tudo isso é de sua responsabilidade. Poucos dias depois, Kavakazi retornou a Konogakakuri com Nagato. Parado em frente ao portão da vila, as emoções de Nagato eram confusas. Finalmente estamos de volta, ele murmurou. Ao refletir sobre o tempo em que esteve em cativeiro, tudo parecia surreal. Se ele ainda fosse o órfão de outrora, ninguém se importaria se ele vivesse ou morresse. Com tão pouca idade, por que você está remoendo isso? Perguntou Kavakazi, notando o humor sombrio de Nagato. Sem saber como consolá-lo, optou por um tapa firme na nuca. Ai! Nagato cambaleou para frente, arrancado de seus pensamentos. Olhou para Kavakazi com uma expressão de pena, mas não disse nada. O que você está olhando? Volte e treine mais forte, disse Kavakazi rispidamente. Da próxima vez que você for pego, não espere que eu o salve. Kavakazi caminhou até o portão e bateu, mantendo um senso de decoro ao retornar. Quando o portão se abriu, 2 ninjas de Konoha os cumprimentaram e rapidamente os deixaram entrar. Vamos primeiro informar a esposa do seu sensei sobre sua segurança e depois iremos para casa, Kavakazi instruiu, levando Nagato em direção ao prédio do Hokage. Ele escolheu entrar pela porta da frente, dando um bom exemplo para qualquer jovem espectador. Cumprimentando vários ninjas de Konoha ao longo do caminho, Kavakazi chegou ao escritório do Hokage e abriu a porta sem hesitar. Você não sabe bater? Tsunade retrucou, erguendo os olhos da mesa. Sua irritação desapareceu instantaneamente quando ela viu Kavakazi e Nagato parados diante dela. Você voltou, Nagato. Vem aqui e deixe-me dar uma olhada em você, disse ela calorosamente, chamando-o para mais perto. Sua raiva anterior foi substituída por alívio enquanto ela se concentrava no bem-estar de Nagato. Onde está Chata? Perguntou Kavakazi, olhando ao redor do escritório e notando apenas Tsunade. Ele conseguia adivinhar o motivo de sua irritação inicial. Aquele novato deve ter deixado ela cuidar de tudo sozinha. Capítulo 254. Chata está de folga hoje, dizendo que está com dor de cabeça. Tsunade respondeu a Kavakazi com indiferença enquanto examinava Nagato cuidadosamente. Você é o ninja médico. Não vai dar uma olhada nele? Provocou Kavakazi com um sorriso irônico nos lábios. Obviamente, ele está apenas brincando com você, seu Hokage idiota. Os dois começaram a brincar, e a camaradagem aliviou o clima. Kavakazi sabia muito bem que, com a carga de trabalho pesada, Chata merecia um dia de folga de vez em quando. Chegou bem na hora. Me ajude com a papelada, disse Tsunade, empurrando uma pilha de documentos para Kavakazi. Nagato, você pode ir para casa. Minato e os outros já voltaram, então provavelmente estão esperando por você. Kavakazi foi momentaneamente pego de surpresa por ela. Nagato, tendo terminado a breve verificação de Tsunade, assentiu ansiosamente. Certo, esposa do sensei, respondeu ele antes de sair apressado. Ele não olhou para trás nenhuma vez. Estava ansioso demais para se reunir com os amigos para notar a expressão exasperada de Kavakazi. Que pirralho ingrato, pensou Kavakazi com um sorriso de escárnio, embora sua expressão rapidamente tenha mudado para uma de resignação. Suspirando, ele se resignou ao papel vago de Chata, puxando relutantemente uma cadeira para mais perto de Tsunade. O criador de porcos Kimura está solicitando a expansão de sua área de criação e está solicitando terras. O orfanato está solicitando financiamento para reparos. A vila no sul está solicitando um novo canal de água. A cabeça de Kavakazi girava enquanto ele olhava para a pilha interminável de documentos de subsistência. E isso, ele percebeu, era apenas uma fração das responsabilidades que o Hokage tinha que assumir. Um pensamento surgiu em sua mente. Essa vida forçada de Hokage pode ser para qualquer um. Muito obrigado. O que você acha? Perguntou Tsunade, percebendo a expressão dele. Ela o olhou de soslaio, claramente apreciando o desconforto dele. Quando você estava me pressionando para me tornar Hokage, você pensou nessa parte? Está muito bom, respondeu Kavakazi com os dentes cerrados, forçando-se a continuar examinando a papelada. É tudo pela aldeia. É muita nobreza sua, disse ela, revirando os olhos. Mas depois de um tempo, vou deixar você assumir. Você parece tão entusiasmado. Não precisa disso. Kavakazi respondeu rapidamente e endireitando-se. Não estou interessado em ser Hokage. Você deveria treinar Navaki ou Minato para o papel. Quando eles tiverem idade suficiente, deixe-os assumir. Ele desviou apressadamente na esperança de se esquivar da kunai metafórica apontada para ele. Ficar em casa com a esposa e os filhos parecia muito melhor do que ficar sentado atrás daquela mesa. Você está sonhando, disparou Tsunade com o rosto sombrio. Eles são só crianças. Você espera que eu carregue esse fardo por anos enquanto você não faz nada? Antes que Kavakazi pudesse inventar outra desculpa, Tsunade levantou a mão e deu um tapa na nuca dele. Vamos discutir isso de novo, então. Você já providenciou tudo para o clã Yuki? Kavakazi coçou a cabeça, mudando rapidamente de assunto. Bem, eu arrumei um terreno, disse Tsunade.
Também lhes dei algum financiamento para que possam se estabelecer oficialmente em Konoha. Tsunade ficou muito satisfeita com a atitude do clã Yuki. Eles pediam o que precisavam, mas nunca faziam exigências excessivas. Também cooperaram integralmente com o registro de seus ninjas. Que bom! A população deles não é grande agora, comentou Kawakaze. Podemos ter clãs de confiança que entrem em contato com eles com mais frequência. Em alguns anos, Konoha terá assimilado completamente esta Kekkei Genkai. Kawakaze falou que pensava, embora soasse um pouco oportunista. Ainda assim, era uma maneira prática e eficiente para o clã Yuki se integrar a Konoha. Não se preocupe, já pedi para o Uchiha entrar em contato, respondeu Tsunade. Ambas são linhagens excepcionais, então devem se dar bem. Tsunade não tinha pensado nessa ideia, foi sugestão de Shata. Isso a deixou cada vez mais satisfeita com o julgamento de Shata. Fugaku Uchiha acabou de concordar, perguntou Kawakaze, ainda achando aquilo um pouco inacreditável. Na opinião dele, a ideia de a linhagem Uchiha se espalhar para fora do clã seria algo que Fugaku teria dificuldade em aceitar. Afinal, como seria justo que homens Uchiha se casassem com irmãs de outros, mas proibissem estrangeiros de cortejar mulheres Uchiha? Já falei com Fugaku sobre isso, disse Tsunade. Já discuti isso com Fugaku, disse Tsunade. Ele mencionou que apenas os Uchiha podem ensinar o Sharingan. Mas quanto à liberação de gelo, uma vez que a Kekkei Genkai é despertada, suas técnicas podem ser aprendidas por outros. Tsunade simplificou um pouco as palavras originais de Fugaku. Esse é realmente um bom plano, comentou Kawakaze com uma risada discreta. Fugaku estava se tornando cada vez mais astuto em seus pensamentos. Nesse cenário, após o casamento, se uma criança do clã Yuki despertasse o Sharingan, teria que recorrer aos Uchiha para aprender a usá-lo. A iniciativa continuaria firmemente nas mãos de Fugaku. Você realmente espera que alguém continue sendo uma boa pessoa se passa muito tempo com você? Tsunade provocou Kawakaze. Ela não tinha problema com a abordagem de Fugaku. Afinal, os Uchiha eram agora seus aliados mais confiáveis. Você está colocando palavras na boca das pessoas, respondeu Kawakaze com um sorriso. Eu não fiz essa viagem à toa. Adivinha o que ganhei de Kirigakuri? Tsunade olhou para ele com curiosidade. Certo, esqueci de perguntar antes de você tocar no assunto. Essa viagem para Kirigakuri foi tranquila? Ela viu Nagato retornar em segurança e notou que Kawakaze estava ileso. Não lhe ocorrerá perguntar antes, mas agora as palavras dele despertaram seu interesse. Não é nada, é só matar o Mizukage, disse Kawakaze com indiferença, sua expressão neutra como se não fosse grande coisa. O quê? Por que você é tão imprudente? Tsunade exclamou, levantando-se surpresa. Ela não tinha medo de guerra, mas isso não significava que quisesse provocá-la. Ela presumira que Kawakaze havia usado a técnica do deus voador do trovão para simplesmente resgatar Nagato. Está tudo bem, não se preocupe, Kawakaze a tranquilizou. Kirigakuri não tem palavras para me agradecer. Eles até me deram um monte de coisas. Ele pegou a mão de Tsunade e gentilmente a puxou de volta para seu assento. Tsunade olhou para ele, confusa. Ela não conseguia entender por que Kirigakuri o agradeceria por matar o Mizukage deles. O Mizukage era controlado pelo Manjeki Sharingan, disse Kawakaze. Suspeito que Madara Uchiha não tenha morrido para começo de conversa. Ele causou a situação atual em Kirigakuri ao controlar o Mizukage. Você não acha que Kirigakuri deveria me agradecer? Esta foi a primeira vez que Kawakaze mencionou Madara Uchiha para Tsunade. Parecia uma boa oportunidade, já que no passado, ele se abstivera de tocar no assunto, temendo que Tsunade o preocupasse ou descresse dele. Afinal, dizia-se que Madara havia morrido nas mãos de Hashirama Senju, um fato que todo ninja de Konoha sabia. Como isso é possível? Ele não morreu nas mãos do meu avô? Perguntou Tsunade, com a reação exatamente como Kawakaze previra. Ela estava bem ciente do imenso poder de Madara e de sua insatisfação com Konoha. Se aquele velho monstro ainda estivesse vivo, como ele não poderia ter atacado Konoha até agora? Não posso explicar isso agora, disse Kawakaze. Mas suspeito que ele tenha fingido a própria morte. Não consigo pensar em mais ninguém que se encaixe nessa descrição, alguém com Manjeki Sharingan e a capacidade de manipular um Kage e uma vila inteira. Kawakaze não podia confiar no conhecimento da obra original e teve que apoiar seu argumento com raciocínio lógico. Então Konoha precisa ficar em guarda, disse Tsunade após um momento de reflexão. Ela decidiu que era melhor acreditar e se preparar do que descartar completamente a possibilidade. Madara Uchiha era um ninja tão poderoso quanto seu avô. Devemos ser cautelosos, mas não precisamos nos preocupar muito, respondeu Kawakaze. Se ele ainda estiver vivo, deve estar gravemente ferido. Caso contrário, por que teria permanecido inativo por tantos anos? Ao ouvir esse argumento sensato, Tsunade se acalmou aos poucos. Ainda assim, o peso da notícia a deixou inquieta. A ideia de Madara Uchiha dominar Konoha desenfreadamente um dia parecia um fardo pesado. Se esse dia chegasse, que tipo de devastação Konoha enfrentaria? Capítulo 255. Bem, você tem razão, disse Tsunade, acalmando-se. Ainda havia muitos mestres em Konoha. Madara Uchiha sozinho não causaria muitos problemas. Embora o vovô tenha ido embora, eu ainda estou aqui, acrescentou Kawakaze, dando um tapinha no ombro de Tsunade. Ele acreditava que mesmo se enfrentasse Madara Uchiha em seu auge, agora seria mais do que páreo para ele. Além disso, ainda tinha tempo para continuar melhorando, enquanto Madara estava apenas se segurando. Sim, é você, respondeu Tsunade com um sorriso. O que você extorquiu de Kirigakuri? Uma expressão brincalhona cruzou seu rosto. Ela sabia que a força de Kawakaze não era menor que a de seu avô. Ela também sabia que Kirigakuri não daria nenhum benefício a Kawakaze de bom grado, então ele devia tê-los enganado. Não era exagero chamar isso de extorsão.
Você é tão grosseiro, disse Kawakaze, fingindo insatisfação. Isso se chama ser incapaz de recusar uma oferta gentil. Tsunade riu alto, imaginando a expressão do infeliz que fora forçado a concordar com o pedido de Kawakaze. Tudo bem, não posso recusar sua hospitalidade. Não muito, só 200 milhões em dinheiro, disse Kawakaze despreocupado. Entregue para Konoha dentro de um mês. Ele passou a mão pelos cabelos prateados, sentindo-se muito satisfeito consigo mesmo. Você é incrível. Resolveu meu problema urgente, exclamou Tsunade radiante. Ela abraçou Kawakaze e o beijou, sentindo como se ela mesma tivesse confiscado o dinheiro. É justo, disse Kawakaze, virando o rosto para ela completamente despreocupado. Contanto que Tsunade estivesse feliz, ele não se importava. Bom garoto, disse Tsunade, cutucando sua testa de brincadeira enquanto se inclinava lentamente para mais perto. Naquele momento, Kawakaze de repente virou a cabeça e seus lábios se encontraram. O cheiro é realmente bom, comentou Kawakaze, até lambendo os lábios depois de conseguir o que queria. Embora já fossem um casal de idosos, Tsunade ainda corou. Aquele era o escritório do Hokage, e ela se sentiu um pouco envergonhada com a possibilidade de alguém os ver. Pare de brincar, disse Tsunade, limpando a boca com as costas da mão antes de se preparar para continuar seu trabalho. Não se preocupe, tem mais, disse Kawakaze, tirando o pergaminho de invocação das lâminas ninja do bolso. O que é isso? Perguntou Tsunade enquanto pegava o pergaminho e o abria. Os 7 nomes nele representavam claramente os codinomes de cada lâmina ninja. Pergaminho de invocação das lâminas ninja, explicou Kawakaze. Ele pode invocar as lâminas que Navaki e os outros trouxeram. Por enquanto está bom, respondeu Tsunade, olhando rapidamente para o objeto antes de colocá-lo de volta na mesa com pouco interesse. Ela já havia selado as lâminas ninja, então o pergaminho de invocação parecia dispensável. No entanto, tê-lo em Konoha ainda era uma salvaguarda, então não era totalmente inútil. Bem exigente, comentou Kawakaze, ignorando o pergaminho. Foi apenas uma adição de última hora. Essas lâminas são realmente muito boas, disse Tsunade. Nagato, aquele perdulário, quebrou uma. Nós de Konoha conseguimos formar um grupo de no máximo 6 pessoas com essas lâminas ninja. Embora ela tenha chamado Nagato de perdulário, não havia nenhuma crítica específica em seu tom. Não precisa. Basta entregá-los às pessoas certas quando chegar a hora, disse Kawakaze. No geral, ele não ficou impressionado com as 7 lâminas, exceto pela sameada, que provou seu valor nas mãos de Kizami Oshigaki. As outras não tinham históricos de batalha particularmente impressionantes. Com exceção da sameada que foi levada por Navaki, o resto está armazenado na sala Kinjutsu, disse Tsunade. Ninguém está interessado nessas lâminas por enquanto. Tsunade havia sido muito explorada por Navaki por causa dessas lâminas. Apesar de seus esforços, o punho de ferro do amor falhou, e Navaki saiu com uma quantia considerável, mesmo com a cabeça ainda enfaixada. Quando saiu do escritório do Hokage, estava radiante. Navaki sabe escolher as coisas, comentou Kawakaze, balançando a cabeça e sorrindo. Com Sameada continuando a repor suas energias, o poder de combate de Navaki havia melhorado significativamente. Aquele pirralho imundo. Agora sou eu quem está sendo extorquida. Resmungou Tsunade, ainda furiosa com o desfecho das coisas. Haha, quem é o culpado pela obsessão dele por dinheiro? Kawakaze provocou, olhando para ela. Não é da sua conta. Tsunade retrucou. Como diz o ditado, lábios soltos atraem problemas. A raiva de Tsunade explodiu, e ela desferiu um soco em Kawakaze. A conversa entre os dois terminou abruptamente, e ambos voltaram discretamente a trabalhar em seus documentos. Enquanto isso, Nagato havia retornado ao clã Ataque. Quando viu Minato e os outros, lágrimas brotaram em seus olhos. Ele nunca imaginara que os veria novamente. Nagato. Minato gritou, movendo-se rapidamente para ficar ao lado dele e lhe dando um abraço. Nagato desempenhou um papel significativo na vida de Minato. Irmão mais velho Minato, disse Nagato, dando tapinhas nas costas de Minato com a voz embargada. Que bom que você voltou. Cadê o sensei? E Aiko e Kona estavam por perto, com os olhos cheios de lágrimas enquanto observavam. O sensei foi pego pela esposa e arrastado para lidar com a papelada, respondeu Minato, sorrindo. Por sorte, fui rápido. Nagato e Minato se separaram, rindo de alegria pelo infortúnio de Kawakaze, mesmo que as lágrimas no rosto de Nagato ainda não tivessem secado. Haha. As palavras de Nagato fizeram todo mundo cair na gargalhada. Vamos entrar e conversar, disse Minato. Faz tempo que não te veem. Minato conduziu Nagato até a sala de estar, com Yaiko e Konan logo atrás. Logo os 4 chegaram. Nayuki observou Kakashi brincar com Shiromaru, o outrora pequeno cachorrinho branco, enquanto Onimaru descansava preguiçosamente por perto, com os olhos fechados. Tia, cheguei, disse Nagato ao entrar na sala de estar, encontrando imediatamente o olhar amoroso de Nayuki. Ela realmente os tratou como se fossem seus próprios filhos e foi excepcionalmente gentil com eles na semana passada. Nagato, você finalmente voltou. Nayuki exclamou, levantando-se surpresa e correndo até ele. Hoje em dia, todo mundo está morrendo de preocupação. Ela o examinou cuidadosamente, soltando um suspiro de alívio quando viu que ele estava ileso e com todos os membros intactos. Irmão Nagato. Kakashi correu e abraçou a perna de Nagato com força. Kakashi, você sentiu falta do seu irmão? Nagato perguntou, sorrindo enquanto pegava Kakashi no colo. Eu fiz, disse Kakashi entusiasmado, agarrando um punhado do cabelo vermelho de Nagato. Você está machucando seu irmão, disse Nayuki, fingindo raiva enquanto dava um tapa na mão de Kakashi. Apesar da pouca idade, a atração de Kakashi doía, algo que a própria Nayuki já havia vivenciado mais de uma vez. Está tudo bem, tia, disse Nagato, sem se importar nem um pouco. Ele gostava da sensação de poder contar com ele. Gente, mais cedo ou mais tarde vocês vão estragá-lo com mimos, disse Nayuki balançando a cabeça enquanto colocava Kakashi no chão. Com aqueles irmãos mais velhos travessos, ela não conseguia imaginar como Kakashi seria quando crescesse.
Vá brincar sozinho, disse Nayuki, dando um leve chute na bunda de Kakashi. Certo, mãe, respondeu Kakashi enquanto cambaleava um pouco para frente, depois se levantava e corria até Shiromaru. Shiromaru, de 1 ano de idade, já era muito maior que Kakashi, e os dois rapidamente começaram a brincar juntos com grande entusiasmo. Você não sofreu em Kirigakuri, sofreu? Perguntou Nayuki enquanto se sentava novamente. Ela esperou que todos se acomodassem antes de começar a conversa. Na verdade, não. Só fiquei preso por um tempo, respondeu Nagato. Pensando bem, ele sentia que tinha sido tratado muito bem para um prisioneiro. Isso é bom. Espero que seu sensei não tenha causado problemas em Kirigakuri, disse Nayuki, com um tom curioso. Ao perguntar isso, a atenção de todos se voltou para Nagato. Com Kawakaze retornando tão rápido, as notícias de Kirigakuri ainda não haviam se espalhado, deixando todos ansiosos para saber o que havia acontecido por lá. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 256. Bem, se você quer chamar isso de algo grande, é algo bem grande, disse Nagato, fazendo uma pausa deliberada para atiçar a curiosidade de todos. Ai, Onimaru aguçou as orelhas e latiu, insatisfeito. Era como se não suportasse Nagato prolongando as coisas. Esse garoto é um chato. Quem diabos ensinou isso a ele? Nagato tossiu sem jeito, sentindo até mesmo o olhar crítico do cachorro sobre ele. O que foi? Diga logo, e Aiko insistiu, sem conseguir mais se conter. O sensei matou Mizukage, Nagato finalmente revelou. A expressão de todos mudou imediatamente ao ouvir isso. Nayuki parecia preocupada, temendo que as ações de Kawakaze pudessem provocar uma guerra. Ninguém jamais ouvirá falar de alguém invadindo outra aldeia e matando seu Kage. Não foi apenas um tapa na cara de Kirigakuri, foi como sentar em cima dele e cagar. Mesmo que uma pessoa pudesse tolerar, certamente não toleraria. O sensei está muito. Minato começou, mas parou, incapaz de encontrar as palavras certas para descrever seu choque. O sensei é incrível. Ele é quieto na maior parte do tempo, mas quando faz um movimento, é sempre um grande, disse Konan, torcendo alegremente por Kawakaze. Sendo jovem, ela não compreendia totalmente as implicações e simplesmente se orgulhava de ter um sensei tão poderoso. Isso não é um pouco inapropriado? Perguntou Yaiko com uma perspectiva mais madura que a de Konan. Ele compreendia as potenciais consequências de uma ação tão drástica. Nayuki permaneceu em silêncio, mas observou Nagato atentamente. Era evidente que ele não havia terminado. Havia mais alguma coisa na história. Foi Kirigakuri que impediu a intervenção do sensei, explicou Nagato. Eles até pagaram uma taxa. Isso não deve afetar o relacionamento entre as duas aldeias. As palavras de Nagato eram verdadeiras, mas deixaram todos ainda mais confusos. O povo de Kirigakuri é burro? Pagar alguém para matar os Kage da sua própria aldeia? Era incompreensível. O que eles esperavam ganhar? Perguntou Nayuki, sem conseguir conter a curiosidade. Esse tipo de operação era inédito. Se alguém pagasse para matar Tsunade, Kawakaze provavelmente iria tão longe a ponto de espalhar suas cinzas. O Mizukage estava sendo controlado, explicou Nagato. Quando vi, ele já estava em sua forma completa de besta com cauda. Uma tartaruga enorme. Nagato abriu bem os braços para demonstrar o tamanho da fera. Era a maior tartaruga que ele já tinha visto na vida. Então o que aconteceu? Perguntou Minato, ansioso, com os olhos brilhando de interesse. Ele não pôde deixar de desejar ter estado lá pessoalmente. Que desperdício de oportunidade. Então o sensei invocou um homem de madeira ainda maior que a tartaruga e matou a besta de 3 caudas, disse Nagato. Foi tão fácil quanto bater numa galinha. Suas palavras pareceram insuficientes para transmitir o choque da cena, então ele enfatizou a enormidade da batalha. Isso é um pouco de exagero, murmurou Minato, boquiaberto. Ele já tinha visto muitas bestas com cauda antes, e só de imaginar o tamanho do homem de madeira que Nagato descreveu, ficou atordoado. Kirigakuri prometeu 200 milhões ao sensei, continuou Nagato. Também tem um sachê de chá Kirigakuri. Vendo a expressão cética de Nayuki, Nagato tirou o saquinho de chá que Kawakaze havia jogado para ele. Isso é realmente incrível, disse Nayuki, pegando o chá de Nagato. Toda a situação virou sua compreensão do mundo de cabeça para baixo. O Kage de uma aldeia reduzido a fantoche de outra pessoa? Era impensável. No entanto, explicava as políticas ultrajantes que Kirigakuri havia adotado recentemente. Então, quem controlava o Mizukage? Perguntou Nayuki, ainda lidando com o absurdo da história. Não sei. O sensei disse que também não tem certeza, respondeu Nagato. Na verdade, Kawakaze não havia revelado a verdadeira resposta a Nagato, temendo que isso sobrecarregasse desnecessariamente. Afinal, os olhos de Nagato pertenceram a Madara. Eu vejo. De qualquer forma, é uma grande bênção que você esteja segura e de volta. Nayuki colocou as folhas de chá de lado, parando um momento para se recompor. Mesmo que algo monumental tivesse acontecido, não era algo em que ela pudesse se dar ao luxo de remoer. Se o céu desabasse, ainda haveria 3 pessoas poderosas na família para sustentá-lo. O sensei usou a liberação de madeira para matar o 3 caudas? Perguntou Yaiko, lembrando-se da notícia que ouvirá após seu retorno. Que Kawakaze havia obtido a liberação de madeira. Bem, essa é a Kekei Genkai do avô da esposa do seu sensei, respondeu Nayuki. É um poder que outrora dominou o mundo ninja. Sua resposta foi clara e decisiva. Naquela noite, a verdadeira mão de milhares de mãos chocou Konoha inteira. Como ela poderia não saber disso? Então o sensei agora é invencível no mundo ninja? Perguntou Konan, curiosa. Ela não se importaria de ter um professor considerado o mais forte do mundo. Haha, algo assim, Nayuki riu da expressão adorável de Konan.
Ela realmente acreditava que a força atual de Kawakaze era digna da palavra invencível. O grupo continuou a conversar distraidamente e o tempo passou rápido. Quando o sol começou a se pôr, Kawakaze e Tsunade finalmente finalizaram os documentos do dia. A Kawakaze se espreguiçou e se levantou. Este tinha sido o dia mais exaustivo desde seu renascimento, e ele não estava nada satisfeito. Foi só isso que você fez hoje? Provocou Tsunade com um sorriso brincalhão nos lábios. É melhor você pensar em como me compensar. Eu vou compensar você esta noite, respondeu Kawakaze com um sorriso travesso, seus olhos suaves e afetuosos. Dane-se, vamos para casa. Tsunade riu, tomando a iniciativa de pegar a mão dele. Vamos. Kawakaze estalou os dedos e os dois apareceram instantaneamente no refeitório do clã Ataque. A sincronia foi impecável, os criados tinham acabado de começar a servir a comida e a mesa ainda não estava cheia. Cunhado. Navaki foi chamado por Minato e os outros. Misaki e Kushina, que estavam por perto, também os cumprimentaram calorosamente. Bem, ouvi dizer que você apanhou? Perguntou Kawakaze, imediatamente levando a conversa para a direção errada. Quem disse isso? Eu estava lutando pelos meus direitos, retrucou Navaki, imediatamente ciente da fonte da alegação. Só podia ser sua irmã falando pelas costas. Haha, com essa sua atitude. Kawakaze deu um sorriso irônico. Você não perdeu aquela surra. Ele se sentou, ainda achando graça. Foi uma baita comoção desta vez, comentou Sakumo. Ele já tinha ouvido de Nayuki sobre as façanhas de Kawakaze em Kirigakuri. Estava tudo bem, não vale a pena mencionar. Kawakaze acenou com a mão em desdém, determinado a polir sua falsa modéstia. Mas você é um filho da puta que se gaba demais, Sakumo riu, dando uma bronca brincalhona para descontrair o ambiente. Filho da puta, repetiu Kakashi como um papagaio, adquirindo rapidamente o mau hábito. Diga algo legal. Não corrompa a criança, disse Nayuki, dando um tapa nas costas de Sakumo antes de se virar para corrigir Kakashi. Minha culpa, minha culpa. Sakumo estava cheio de desculpas, transferindo a culpa para seu irmão mais novo em sua mente. Puta, é um palavrão. Não aprenda, está me ouvindo? Nayuki falou baixinho com Kakashi, tentando fazê-lo voltar aos trilhos. Mas o pai consegue dizer isso? Kakashi não conseguia entender porque seu pai conseguia dizer isso, mas ele não conseguia. Será que a mamãe estava sendo injusta? Papai estava falando do seu tio. De quem você está falando? Sakumo se aproximou para se juntar à conversa, mas foi recebido com um olhar frio por Nayuki. Você estava falando do seu tio. Eu estava falando de você, respondeu Kakashi, olhando para Sakumo com seus grandes olhos inocentes. Haha, você está colhendo o que plantou. Que sobrinho bom eu tenho, Kawakaze riu despreocupado, já que Kakashi ainda era jovem e poderia aprender a se comportar melhor. Ugi, seu pirralho, resmungou Sakumo, levantando a mão como se fosse dar um tapa no traseiro de Kakashi. Vamos lá. Se vocês dois tivessem sido melhores irmãos, Kakashi não teria acabado assim, disse Nayuki com os olhos marejados. Tsunade concordou com a cabeça, ficando totalmente do lado da cunhada. Os mais novos abaixaram a cabeça, rindo baixinho. Fazia tempo que não viam uma cena tão fofa. Vamos comer, disse Sakumo, apertando o nariz em resignação enquanto pegava o primeiro hashi do jantar. Capítulo 257. O jantar foi particularmente animado naquela noite. Kawakaze recontou seus feitos em Kirigakuri, criando uma história muito mais emocionante do que o breve resumo de 2 frases de Nagato. Até Kakashi ficou cativado, ouvindo atentamente e batendo palmas de entusiasmo nas partes mais emocionantes. Naturalmente, com uma atmosfera tão alegre, o sake era indispensável à mesa. Agora que Kakashi havia sido desmamado, Nayuki estava livre para beber com todos novamente. Beber leite constantemente não combinava com sua personalidade. Apesar da atmosfera animada, nenhum dos 4 adultos se embebedou. Eles se mantiveram bastante contidos. Sakumo e Nayuki foram os primeiros a sair, seguidos por Kawakaze e Tsunade, que se retiraram para seus quartos. Enquanto isso, Minato, Aiko e os outros se despediram de Navaki e seu grupo na porta, prometendo se encontrar novamente no dia seguinte. Aiko havia começado a aprender técnicas de liberação de água com Navaki, e as conversas refletiam seu entusiasmo. Enquanto Navaki e os outros partiam, Minato e seu grupo retornaram ao quarto, conversando, rindo e brincando o caminho todo. O bom humor deles era inconfundível. Junte-se a nós. Kawakaze chamou Tsunade com entusiasmo, segurando uma muda de roupa na mão. Não. Tsunade lançou-lhe um olhar frio, recusando-se sem hesitar. Ela conhecia muito bem os seus planos secretos. Cada vez que tomavam banho juntos, demorava muito. Se você não me mostrar algum respeito, vai se arrepender, disse Kawakaze, com uma expressão feroz e um tom inconfundivelmente ameaçador. E você tem certeza? Tsunade inclinou a cabeça levemente, olhando para ele com um sorriso provocador. Esse cara não se cansa de apanhar, de ousar me ameaçar, pensou ela. Eu estava só brincando. Economiza mais água se nós dois tomarmos banho juntos, disse Kawakaze, assentindo confiantemente como se tivesse inventado a desculpa perfeita. Ele estava determinado a dividir o banho com ela hoje. Se você coloca dessa forma, acho que há alguma verdade nisso. Vou acompanhá-lo com relutância, respondeu Tsunade, com um pequeno sorriso se formando no canto da boca. Era uma bênção ter alguém que entendesse suas peculiaridades. Tsunade pegou as roupas que já havia preparado e se levantou. Lady Okage, por aqui, por favor, disse Kawakaze com um gesto exageradamente cavalheiresco, deixando-a passar primeiro. Bela atitude, comentou Tsunade ao passar por ele, brincando de beliscar seu queixo. Os dois entraram no banheiro. Bang! A porta bateu.
Você não pode ser mais cuidadoso? Tsunade lançou um olhar furioso para Kawakazi, que começava a se despir. Em pouco tempo, sua figura impecável foi revelada diante dos olhos dele. Minha esposa continua linda como sempre, disse Kawakazi, elogiando-a enquanto tirava as próprias roupas. Fazia muito tempo que não tinham tempo juntos. A adição ao clã ataque já havia sido adiada por tempo suficiente. Isso precisava ser remediado. Fala mansa, disse Tsunade com um sorriso encantador enquanto ia ligar o chuveiro. A água caía em cascata do chuveiro, encharcando os longos cabelos loiro-claros de Tsunade. Gotas escorriam por seu rosto e corpo. Deixe-me ajudá-la, ofereceu-se Kawakazi, aproximando-se e pensativo, começando a lavar o cabelo dela. Seus gestos eram gentis e seu olhar transbordava ternura. Com movimentos habilidosos, Kawakazi fez uma espuma rica com o shampoo, cobrindo o cabelo de Tsunade com bolhas enquanto massageava sua cabeça suavemente. É uma sensação boa, disse Tsunade, virando a cabeça de repente para dar um beijo leve nos lábios de Kawakazi. Seus longos cabelos roçaram o peito dele, deixando um rastro suave para trás. Sem vergonha, você realmente me beijou, provocou Kawakazi, apoiando o queixo no ombro dela e agindo de forma tímida. Se você não gosta, tudo bem, respondeu Tsunade, claramente nada impressionada com suas palhaçadas. Claro que não, eu gosto muito. Kawakazi mudou rapidamente o tom e beijou-a no rosto em troca. Lave-se bem. Não faça bagunça, disse Tsunade com firmeza, dando um tapa na mão de Kawakazi, que estava começando a causar problemas. Certo. Kawakazi obedeceu, acelerando os movimentos e enxaguando rapidamente o shampoo. Minha querida esposa, é hora de lavar seu corpo, disse ele, abraçando Tsunade por trás e envolvendo seus braços em volta da cintura dela. Todo o corpo dele pressionou dela, e Tsunade imediatamente notou algo em suas costas. Ela se mexeu levemente, provocando um arrepio em Kawakazi. Lave-me bem, disse Tsunade. Seu tom de voz carregava um duplo sentido. Sem problemas, respondeu Kawakazi, soltando-a. Ele passou um pouco de sabonete líquido nas mãos e começou a lavar o corpo de Tsunade. Seus movimentos eram deliberados, e logo todo o corpo dela estava coberto de espuma. Quando ele a enxagou, o rosto de Tsunade estava vermelho. Eu também vou lavar você, ela ofereceu, com os olhos vidrados enquanto se ajoelhava para ajudar Kawakazi. Kawakazi exalou suavemente, fechando os olhos enquanto apreciava o toque dela. Demorou um bom tempo até que Tsunade falasse novamente. Quase, disse ela, limpando o canto da boca com as costas da mão enquanto olhava para ele. Kawakazi não disse nada, respirando pesadamente. Num movimento rápido pegou Tsunade no colo. Kug, Tsunade ofegou, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Ela inclinou a cabeça para trás e fechou os olhos. Me deu uma princesinha, Kawakazi murmurou antes de se inclinar para beijá-la apaixonadamente. Eles não sabiam quanto tempo havia passado. A porta do banheiro finalmente se abriu, e Kawakazi e Tsunade saíram um após o outro. Estou exausto, disse Kawakazi, apoiando as costas em uma das mãos. Você não estava se sentindo arrogante agora há pouco, retrucou Tsunade sem um pingo de compaixão. Seu rosto corado não havia desaparecido completamente, dando-lhe uma aparência ainda mais radiante. Não se preocupe, temos uma longa noite pela frente, respondeu Kawakazi, abandonando imediatamente qualquer pretensão de fraqueza. Ok, eu espero, respondeu Tsunade com uma risada leve antes de acelerar o passo de volta para o quarto. Naquela noite a batalha continuou sem pausa. No final, Kawakazi se viu ligeiramente em desvantagem, e a batalha terminou em sua derrota. Os dois finalmente se aconchegaram e adormeceram. No dia seguinte, Tsunade não acordou na hora. Felizmente, Chata estava cuidando das coisas naquela manhã, então ela não precisava se apressar. Kawakazi e Tsunade acordaram tranquilamente, com a luz brilhante do dia entrando no quarto deles. Bom dia, eles se cumprimentaram em uníssono. Estou com fome. Vamos levantar e tomar café da manhã, disse Tsunade, sentando-se e alongando a parte superior do corpo. O bebê nunca passará fome, provocou Kawakazi, com o olhar fixo na barriga à sua frente. Você não está falando sério, Tsunade bufou, jogando as roupas diretamente no rosto dele. Espere por mim, disse Kawakazi, tirando as roupas do rosto e vendo que Tsunade já estava vestida e saindo pela porta. Apresse-se, disse Tsunade, saindo sem olhar para trás. Os dois se encontraram novamente na sala de jantar, onde todos já haviam terminado de comer. Coma mais. Tsunade empurrou 2 pãezinhos de alho poró na tigela de Kawakazi com uma expressão levemente zombeteira. Embora a comida não fosse afrodisíaca, serviu como um pequeno empurrãozinho nele. Não preciso, obrigado, respondeu Kawakazi, alheio à intenção dela. Sem pensar 2 vezes, deu uma grande mordida. É a sua vez, Nayuki os cumprimentou casualmente enquanto entrava na sala de jantar, pegando algo de um balcão próximo. Cunhada, responderam Kawakazi e Tsunade em uníssono, largando rapidamente os hashis. Ambas coraram levemente, percebendo o olhar cúmplice de Nayuki. A noite anterior tinha sido um pouco demais. Vocês comam. Eu vou pegar isso e ir embora, disse Nayuki com um sorriso antes de sair, deixando os dois sozinhos. A atmosfera na sala de jantar imediatamente ficou estranha. Vou para o escritório, disse Tsunade abruptamente, terminando sua comida às pressas antes de se levantar e deixar Kawakazi para trás. Ao se afastar, ela decidiu firmemente que seria mais contida da próxima vez. Não posso continuar cedendo a tudo que o Kawakazi diz. Aquele desgraçado. Capítulo 258. Lady Okage, você está com ótima aparência hoje, comentou Chata assim que Tsunade entrou no escritório.
Não, eu fico assim todos os dias, respondeu Tsunade, tocando brevemente suas bochechas coradas antes de caminhar rapidamente para seu assento. Hoje está excepcionalmente bom, brincou Chata, e a familiaridade deles tornava a piada inofensiva. Vá trabalhar, Tsunade respondeu, olhando feio para ele enquanto murmurava algo sobre Kawakaze. E Chata riu baixinho antes de enterrar a cabeça nos documentos e voltar ao trabalho. Ele já estava acostumado com aquele ritmo implacável, embora certamente estivesse prejudicando seu cabelo ralo. Seu amigo do clã Yamanaka, que inicialmente prometera ajudar com a carga de trabalho, ainda não havia aparecido. Parecia que Chata precisaria se esforçar mais e, se isso não desse certo, teria que adoçar o acordo com alguns incentivos. A ideia piorou ainda mais seu humor. Interiormente, ele amaldiçoou Kawakaze, embora tenha se abstido de fazê-lo em voz alta na frente de Tsunade. Chata, os documentos que estavam arquivados e aguardando financiamento podem ser aprovados agora, disse Tsunade, chamando sua atenção. Muitos dos pedidos de financiamento que estavam paralisados finalmente puderam prosseguir. A recente aquisição de 200 milhões de ryu, que Kawakaze havia extorquido de Kirigakuri, resolveu o gargalo financeiro. Essa sorte inesperada também era parte do motivo pelo qual Tsunade estivera tão próxima de Kawakaze ultimamente. É claro que a cooperação da noite anterior tinha suas próprias implicações, e ela não mediu esforços para demonstrar sua gratidão, embora os olhares cúmplices de Nayuki ainda permanecessem em sua mente. De onde você tirou o dinheiro? Perguntou Chata, visivelmente surpreso. A quantia era significativa, e ele não havia trabalhado no dia anterior, o que o deixava sem saber da negociação bem-sucedida de Kawakaze com Kirigakuri. Não se preocupe. 200 milhões serão depositados dentro de um mês, disse Tsunade, evitando mencionar que Kawakaze havia trazido o dinheiro de volta. Havia algo naquilo que parecia banditismo. Viajar e voltar com 200 milhões de ryu era inacreditável. O senhor Kawakaze foi roubar Kirigakuri? Chata imediatamente adivinhou a verdade ao ouvir a notícia. O que você quer dizer com roubaram? Que palavra feia, respondeu Tsunade, franzindo a testa levemente. Afinal, é a vila de Kirigakuri. Digamos que foi difícil recusar a hospitalidade deles. Ela imitou a desculpa descarada de Kawakaze sem hesitar. Tem certeza? Chata coçou o queixo, achando difícil de acreditar. O povo de Kirigakuri deve ter sérios problemas. Chega de papo furado. Só me deixa dar uma olhada depois que você terminar, disse Tsunade impacientemente, irritada com a falta de confiança dele. Certo, entendi, respondeu Chata, reprimindo um sorriso irônico enquanto ia buscar os documentos anteriores. Independentemente de os líderes de Kirigakuri terem enlouquecido ou não, o dinheiro era inegavelmente uma bênção para Konoha. Em pouco tempo, Chata colocou os documentos processados na mesa de Tsunade. Está tudo aprovado. Por favor, dê uma olhada, disse ele antes de retornar ao seu lugar. A montanha de documentos ainda à sua espera o lembrou de quão exigente era seu papel como assistente do Hokage. Bem, como andam as coisas com o clã Yuki ultimamente? Perguntou Tsunade enquanto folheava os documentos. Era um assunto que ela mal havia acompanhado desde que o designara. Está indo bem. Os Uchiha têm sido muito prestativos, respondeu Chata, entendendo que Tsunade o havia encarregado de ficar de olho na situação. Estamos ficando ricos agora, então dê a eles um pouco mais de financiamento. Caso contrário, as pessoas podem pensar que Konoha é mesquinha, disse Tsunade, agora muito mais generosa do que antes, graças à recente sorte financeira. Certo, respondeu Chata, olhando para Tsunade e balançando a cabeça levemente. Ela está agindo como uma nova rica agora. Os tempos certamente mudaram desde quando cada centavo era gasto com cautela. Nayuki, vamos às compras, disse a esposa de Shinku e enquanto abraçava Kurenai e a levava para o clã ataque. Você chegou, disse Nayuki calorosamente, dando boas-vindas à convidada. As duas tinham combinado de ir comprar roupas juntas. Kurenai, Kakashi. As duas crianças se cumprimentaram alegremente. A mãe de Kurenai a colocou no chão, e ela imediatamente correu em direção a Kakashi. Elas se aproximaram ansiosamente, com Shiromaru a circulando alegremente. Kakashi, segure a mão de Kurenai e vamos às compras com a mamãe, gritou Nayuki, mas não obteve a resposta que queria. Mãe, eu não quero ir, respondeu Kakashi sem rodeios, recusando-se sem hesitar. Fazer compras com a mãe era a atividade mais chata que se possa imaginar. Então eu também não vou, disse Kurenai, permanecendo firme ao lado de Kakashi em solidariedade. Essas duas crianças. A mãe de Kurenai riu, cobrindo a boca enquanto observava. Vou comprar algo delicioso para vocês. Nayuki tentou negociar com as duas crianças, agachando-se na altura delas. Cunhada, estou saindo, disse Kawakaze enquanto saía, tendo acabado de comer. Ao notar a mãe de Kurenai, cumprimentou-a educadamente. Tio. As duas crianças, familiarizadas com Kawakaze, correram alegremente até ele, abraçando suas pernas de ambos os lados. Oh, quem é essa belezinha? Perguntou Kawakaze enquanto pegava Kurenai no colo e dava um beijo em sua bochecha rosada. O tio também é bonito, disse Kurenai alegremente, aceitando o elogio e beijando na bochecha em troca. Eu também quero um abraço, disse Kakashi, sentindo um pouco de ciúmes. Normalmente seu tio o abraçava mais. Mas como era Kurenai, ele relutantemente deixou passar. Se fosse gay, eu não soltaria, pensou Kakashi. Ok, disse Kawakaze enquanto estendia a mão e abraçava as duas crianças, uma de cada lado. Os dois amiguinhos se remexeram alegremente em seus braços. Ao ver isso, Nayuki teve uma nova ideia.
Kawakaze, vamos sair e comprar algumas roupas. Ajude a cuidar de Kakashi e Kurenai por um tempo. O rosto de Kawakaze empalideceu. Não, preciso ir trabalhar, protestou. Ele conseguia se virar em qualquer situação, mas cuidar de crianças era outra história. Não vai demorar muito. Além disso, você pode levá-los para a academia com você, respondeu Nayuki, ignorando as objeções dele. Ela sabia que Kawakaze não tinha muito o que fazer na academia e que isso não interferiria em nada importante. Sem lhe dar chance de responder, ela agarrou a mãe de Kurenai e saiu pela porta. Cunhada, eu realmente tenho algo para fazer, gritou Kawakaze, dando alguns passos para persegui-las. Ele se perguntou por que estava preso naquela tarefa. O que há de tão fofo nesses dois pirralhos? Não consigo te ouvir. O que você disse? Respondeu Nayuki, caminhando rapidamente e puxando a mãe de Kurenai até desaparecerem de vista. Onimaru, observando a cena se desenrolar, revirou os olhos. Sem sequer latir, o cão disparou atrás do dono, movendo-se como uma flecha disparada de um arco. Não estava preocupado com Kakashi ou com as outras crianças, só queria evitar se tornar a próxima solução de Kawakaze. O cachorro não tinha dúvidas de que se ficasse, Kawakaze poderia tentar transformá-lo em um babá humano. Cuidar daqueles pirralhos seria um pesadelo. Eles não podem ser repreendidos nem espancados. Eu também estou exausto, suspirou Kawakaze, parando para ajustar o abraço nas duas crianças. Por enquanto, ele se resignou a experimentar um pouco da paternidade. O tio vai levar vocês para a academia para brincar, ok? Perguntou ele. Se as crianças recusassem, ele já estava planejando usar um clone das sombras para mantê-las entretidas. Ok, Kakashi e Kurenai responderam ao mesmo tempo, surpreendendo Kawakaze com sua rápida concordância. Comportem-se quando chegarmos lá. Se forem travessos, eu vou bater na sua bunda, avisou Kawakaze, colocando as duas crianças nas costas de Shiromaru antes de sair de casa. Eu vou me comportar, disse Kurenai rapidamente, cobrindo o bumbum. Ela estava um pouco assustada, tendo apanhado do pai muitas vezes em casa. Eu não acredito em você, retrucou Kakashi, travesso. Kawakaze o mimava demais e nunca o punira de fato. Shiromaru carregou as duas crianças firmemente, seguindo Kawakaze obedientemente enquanto caminhavam. Não acredita em mim? Vou mandar você para o seu pai agora mesmo, ameaçou Kawakaze levianamente. A menção de Sakumo com seu comportamento severo, imediatamente deixou Kakashi nervoso. Não, eu vou ficar bem, disse ele, erguendo as mãos em sinal de rendição. Patifizinho, não consigo lidar com você, disse Kawakaze com um sorriso, satisfeito por sua tática ter funcionado. Seus passos pareciam mais leves enquanto ele continuava andando. Sem usar a técnica do deus voador do trovão, Kawakaze caminhou lentamente em direção à academia, enquanto as duas crianças conversavam animadamente nas costas de Shiromaru. Suas vozes animadas enchiam o ar, fazendo o tempo parecer passar mais devagar. Capítulo 259. Kawakaze não fazia ideia de onde os dois pequenos haviam começado aquela tagarelice interminável. Eles não pararam de falar o caminho todo, apesar de serem pequenos demais para articular completamente seus pensamentos. Em vez disso, gesticulavam animadamente com as mãos, deixando Kawakaze completamente confuso enquanto os dois caíam na gargalhada. Com preguiça de questioná-los, Kawakaze decidiu deixar para lá. Se pudessem explicar com clareza, não precisariam de todos aqueles gestos. Depois de um tempo, o grupo chegou à entrada da academia. Como Kawakaze havia acordado tarde, as aulas já estavam em andamento há algum tempo. Ao passarem pelo portão, viram os campos de treinamento de ambos os lados repletos de alunos. Os sons de shurikens e kunai atingindo alvos ecoavam ocasionalmente. Tio, Kurenai e eu teremos que ir à escola no futuro? Perguntou Kakashi. Ele não estava particularmente interessado em praticar tiro ao alvo. Tendo crescido cercado por ninjas poderosos, esse treinamento básico não o atraía. Sim, e se suas notas forem ruins, você também levará uma surra, respondeu Kawakaze, levantando a mão de brincadeira. Kurenai encolheu o pescoço de medo. Tio, você não deveria assustar as pessoas, disse ela nervosa. Kurenai, não tenha medo, disse Kakashi, virando-se para confortá-la. Que garotinho atencioso. Tio, vou estudar bastante, disse Kurenai, olhando para Kawakaze. Ela soltou um suspiro de alívio ao ver o sorriso dele. Por que você é tão fofa? Kawakaze exclamou, bagunçando o cabelo de Kurenai. Enquanto Kakashi cuidadosamente arrumava o cabelo dela, Kawakaze não pôde deixar de sentir que namorados de infância eram realmente especiais. Ele se sentia bastante orgulhoso de si mesmo por ter traçado a linha do casamento cedo. Azuma, você não tem chance aqui, pensou divertido. Senhor Kawakaze. Lorde Diretor. Professores e alunos o cumprimentaram respeitosamente enquanto ele passava, e sua atenção rapidamente se voltou para Kakashi e Kurenai. A visão das duas crianças adoráveis e bem vestidas arrancou sorrisos de todos que estavam por perto. Continue praticando, disse Kawakaze com um aceno de cabeça enquanto passava. Sim, respondeu o sensei, voltando a corrigir os movimentos das crianças. Continuem, andem mais rápido e mantenham os olhos focados, disse o instrutor, demonstrando a forma correta. Enquanto isso, Kawakaze já havia entrado no prédio de escritórios. Tio, o diretor é a pessoa mais importante da academia, certo? Perguntou Kakashi, sua mente jovem ainda sem entender completamente como as coisas funcionavam. Sim, por quê? Kawakaze olhou para Kakashi, curioso sobre o que o garoto estava pensando. Então, quando eu for para a escola, você pode me dar um feriado? Assim como o papai deu um feriado para o irmão Minato e os outros. A lógica de Kakashi era simples, mas inteligente. Ele havia notado que Minato e os outros, agora trabalhando para Sakumo, às vezes tiravam folga. Kakashi, isso não está certo. Meu pai diz que ir à escola te torna inteligente. Shinkuki, um instrutor experiente, fez um excelente trabalho como mentor de Kurenai. Já sou muito inteligente. Não preciso ir para a academia, disse Kakashi teimoso. Ele estava perfeitamente satisfeito jogando em casa todos os dias.
É melhor você tirar essa ideia da cabeça, disse Kawakaze rindo, despenteando o cabelo de Kakashi. Eu ficaria feliz em não ter que te deixar na academia todos os dias. Em seguida deu um tapa de brincadeira na nuca de Kakashi. Você tem que cortar essas ideias ruins pela raiz, pensou Kawakaze. Aconteça o que acontecer, Kakashi era um gênio, e Kawakaze não podia se deixar levar pelo caminho errado. Eu não gosto mais de você, tio, Kakashi fez beicinho, sua boquinha tremendo enquanto as lágrimas brotavam e começavam a cair. O tapa de Kawakaze tinha doído bastante. Tem certeza de que não gosta de mim? Então vou deixar você na academia. Kawakaze parou de repente e encarou Kakashi sem piscar. O pirralho até faz beicinho. Sangue é mais forte que água, mas você quer me renegar? Eu estava errado, admitiu Kakashi. Ele olhou ao redor, mas não viu ninguém por perto para apoiá-lo. Era melhor engolir o orgulho e voltar para reclamar com a tia mais tarde. Não pense que não sei o que você está pensando. Kawakaze o pegou de surpresa, percebendo facilmente o pequeno esquema na mente de Kakashi. Kurenai riu baixinho, cobrindo a boca com uma das mãos. Kakashi só podia culpar a si mesmo por isso. Eu não pensei em nada, e realmente sei que estava errado, disse Kakashi rapidamente. Com certeza vou estudar bastante de agora em diante. Kakashi, inteligente e astuto, imaginou que seu pequeno segredo havia sido descoberto. É mais ou menos isso. Kawakaze assentiu com satisfação, claramente satisfeito com a rapidez com que Kakashi admitiu seu erro. Girando nos calcanhares, Kawakaze continuou caminhando em direção ao seu escritório. Ao chegar, foi direto para sua mesa e sentou-se. Ainda não havia documentos para ele processar. Ele só viera para bater o cartão de ponto e fazer bonito. Se algo importante surgisse, Eionoda naturalmente o encontraria. Afinal, ninguém em Konoha sabia onde ficava o clã Ataque. Deixe-me ajudar você. Kakashi pulou das costas de Shiromaru primeiro e pegou a pequena mão de Kurenai para ajudá-la a descer. Obrigado. Kurenai sorriu, sua expressão irradiando um charme fofo. Combinado com seus olhos vermelhos, ela parecia absolutamente adorável. Você é tão bonita. Ignorando o olhar chocado de seu parente próximo, Kakashi segurou o rostinho rosado de Kurenai em suas mãos e a beijou. Hehe. Kurenai não pareceu se importar, talvez ainda não entendendo a diferença entre os sexos. Onde você aprendeu isso tão jovem? Kawakaze murmurou maravilhado com como Kakashi, com habilidades como essas, ainda conseguia ser solteiro na história original. Toque, toque. Alguém bateu na porta. Entre. Kawakaze rapidamente tirou os pés da mesa e sentou-se ereto, adotando a aparência adequada de um diretor. Senhor Kawakaze, desculpe incomodá-lo. Eionoda abriu a porta com um sorriso educado no rosto. Desde a reforma da Academia Ninja, ele andava incrivelmente ocupado. No entanto, seu trabalho árduo havia valido a pena, e ele se portava com mais confiança nas reuniões. Essa confiança só aumentaria com o tempo. Quando se aposentasse, ele teria ensinado inúmeros alunos. Vice-diretor Onoda, posso ajudá-lo em alguma coisa? Kawakaze não se vangloriava de ser um líder. Afinal, era esse velhinho que administrava os assuntos cotidianos da academia. Se alguém como ele desistisse, as coisas seriam muito mais complicadas. Nada demais, é só que você não vem à academia há um tempo, disse Eionoda. Queria te dar uma atualização sobre a situação recente da academia. Suas ações eram compreensíveis. Kawakaze realmente estivera ausente por um bom tempo visitando Kirigakuri. Não precisa me reportar. Confio em suas habilidades. Kawakaze descartou a ideia de continuar ouvindo. O que poderia haver de tão importante em uma academia tão pequena? Ele não queria dizer abertamente que não estava interessado, então começou a elogiar o velhinho. Agradeço ao Sr. Kawakaze pela sua confiança. De quem são esses filhos? Só então Eionoda voltou sua atenção para Kakashi e Kurenai. A cor do cabelo de Kakashi combinava com a de Kawakaze, tornando fácil reconhecê-lo como um parente. E imaginou que aquele devia ser o filho de Sakumo. Quanto a Kurenai, ele não tinha tanta certeza. O filho do meu irmão mais velho e a filha de Shinku, e explicou Kawakaze brevemente. Vocês dois cumprimentem-no. Seguindo as instruções, Kakashi e Kurenai obedientemente deram um passo à frente. Olá, vovô. Os cumprimentos foram educados, e Eionoda realmente tinha idade suficiente para ser avô deles. Boas crianças, vocês dois parecem muito simpáticos. Eionoda sorriu gentilmente para eles. Seus netos eram um pouco mais velhos que eles dois. Acabei de comprar comida, vou buscar para você. Sem esperar por uma resposta de Kawakaze, ele saiu da sala. Momentos depois, Eionoda voltou com lanches, todos destinados ao seu neto mais velho. Obrigado, vovô. Kakashi e Kurenai expressaram sua gratidão após aceitarem os lanches, sem que Kawakaze fizesse qualquer esforço para impedi-los. Eles permaneceram educados e bem-educados na frente de estranhos. De nada, respondeu Eionoda, dando um tapinha em suas cabeças. Quanto mais olhava para eles, mais gostava deles. Tenho algumas coisas para fazer, então vou indo agora, disse Eionoda, despedindo-se de Kawakaze antes de sair da sala. Quando a porta se fechou, Kakashi e Kurenai já estavam comendo seus lanches. Pareciam encantados, revezando-se para alimentar um ao outro. De vez em quando, Kakashi oferecia um pouco para Shiromaru, que abanava o rabo e girava em círculos felizes em resposta. Duas crianças glutonas, Kawakaze riu, balançando a cabeça. As crianças sempre adoraram lanches, não importa onde estivessem. Ele as deixou se divertir sem preocupações. Relaxando, colocou os pés em cima da mesa e fechou os olhos para descansar. Assim, finalmente chegou o meio-dia, e Kawakaze levou as duas crianças para casa. Devolveu-as às respectivas mães, sentindo um imenso alívio. Com o passar dos dias, a vida de Kawakaze voltou ao seu ritmo habitual. Sua maior alegria era trabalhar ao lado de Tsunade para fortalecer o clã Ataque. Juntos, eles também sonhavam em ter um filho em um futuro próximo. Capítulo 260. O luar pendia como um gancho, lançando um brilho sedutor sobre a noite.
Jiraiya vai se mudar amanhã. Vamos nos divertir, disse Tsunade, apoiando-se no ombro de Kawakaze. Seu cabelo estava desgrenhado, seus olhos desfocados, e ela ainda não havia se recuperado totalmente da batalha. Que bom! Faz tempo que não nos vemos. Kawakaze não tinha objeções. Mudar-se para um novo lar era uma ocasião alegre, e esse costume também era comum em sua terra. Mudar para uma nova casa significa que o casamento de Jiraiya provavelmente está próximo, disse Tsunade, sorrindo levemente. Ela estava feliz por Jiraiya, aliviada por sua atenção finalmente ter se desviado dela. Sim, o de Orochimaru também está chegando, respondeu Kawakaze. Ele havia falado com Orochimaru e sabia que não demoraria muito. Coisas boas estão acontecendo uma após a outra, o que é um bom sinal, disse Tsunade, com um sorriso cada vez maior e seu charme iluminando o momento. Quando nossas coisas boas chegarão? Talvez não estejamos nos esforçando o suficiente, provocou Kawakaze enquanto se aproximava, sua grande mão fazendo travessuras sob a colcha. Quanto mais você quer se esforçar? Quer me matar? Tsunade o encarou, embora seu corpo exausto não conseguisse oferecer resistência real. Haha, isso é demais, disse Kawakaze, interrompendo suas palhaçadas. Ele também estava mais exausto do que queria admitir. Ok, vá dormir. Tsunade se ajustou, encontrou uma posição confortável e fechou os olhos. Boa noite, minha querida esposa. Kawakaze a aconchegou confortavelmente, passou os braços ao redor dela e logo adormeceu. A noite passou tranquilamente. Na manhã seguinte, os dois acordaram se sentindo revigorados. Durante o café da manhã, a família conversou sobre a mudança de Jiraiya. Sakumo, tendo boas relações com Jiraiya, naturalmente quis participar das festividades. Ouvi dizer que Jiraiya comprou uma casa bem grande, disse Sakumo, iniciando a conversa. Ele só ouvirá rumores, pois Jiraiya não lhe havia mencionado nada diretamente. Deve ser bem grande. Ele esvaziou todas as suas economias, respondeu Tsunade, sabendo mais sobre a situação e confirmando as informações de Sakumo. Jiraiya havia acumulado uma riqueza considerável ao longo dos anos por meio de suas missões. Haha, então você pode pressioná-lo de verdade agora, brincou Kawakaze. Jiraiya ainda não havia recebido nenhuma tarefa oficial, em parte porque chegou tarde e em parte porque insistiu que não conseguiria se concentrar no trabalho até depois do casamento. Tsunade não o pressionou. Você é um senhor tão ganancioso, disse Nayuki, dando um pedaço de comida para Kakashi enquanto lançava um olhar de soslaio para Kawakaze. Cunhada, você está enganada sobre mim. Eu só quero que o Jiraiya ganhe mais dinheiro. Kawakaze enfiou um pãozinho na boca e falou sem parar. Então Jiraiya deveria estar te agradecendo, hein? Sakumo interrompeu, assumindo de repente o papel de um velho sarcástico. Não é necessário. Sou o tipo de pessoa que conta aos amigos seus pensamentos mais íntimos. Kawakaze se desviou ainda mais, tentando freneticamente se gabar. Pará. Sakumo cuspiu, expressando seu desprezo pelo irmão mais novo. Provavelmente não precisarei explorá-lo. Ele planeja escrever romances para complementar a renda da família. Tsunade ficou um pouco surpresa. Ela não sabia que Jiraiya também era capaz disso. Escrever romances? Isso dá dinheiro? Isso obviamente tocou num ponto cego do conhecimento de Sakumo. A maioria das pessoas não consegue ganhar dinheiro fora da sua área de especialização. Por que não? Você lê livros que caem do céu? Nayuki, com seu cabelo comprido e paciência limitada, retrucou Sakumo. Acho que ele poderia escrever algo que os homens gostassem de ler. Os olhos de Kawakaze eram estranhos, mas ele tinha razão. Na verdade, o primeiro livro de Jiraiya não foi um best-seller, mas Isha Isha Paradise se tornou sua obra famosa. Kakashi, seu maior fã, nunca ficava sem um exemplar. Nojento. Tsunade lançou um olhar de soslaio para Kawakaze. Que tipo de sugestão idiota é essa? Eu só estava dizendo, Kawakaze murmurou sem jeito, coçando a cabeça e enterrando-a na tigela de arroz. Acho que Kawakaze tem razão. Sakumo, sempre astuto, entendeu instantaneamente o que Kawakaze queria dizer. Coma seu arroz. Nayuki enfiou uma almôndega na boca de Sakumo para silenciá-lo. De fato, esses dois irmãos eram farinha do mesmo saco. Devem ter lido muitos desses livros. O sol se pôs no oeste, lançando um manto dourado sobre Konoha com seu brilho residual. Um grande condomínio unifamiliar fervilhava de atividade. A mansão, localizada não muito longe das ruas movimentadas de Konoha, valia uma fortuna. Esta era a nova casa de Jiraiya, e o banquete de inauguração já havia começado. A sala de jantar estava lotada de pessoas. Felizmente, a casa era grande o suficiente para acomodá-las. Caso contrário, teria sido impossível acomodar todos. Embora apenas amigos próximos tenham sido convidados, o encontro ainda contou com cerca de 30 a 40 pessoas. Só pelos presentes recebidos hoje, Jiraiya já havia pago o preço investido. Obrigado a todos por terem vindo, disse Jiraiya. De nada. Bom apetite. Sentado à cabeceira da mesa, Jiraiya pulou longas formalidades, ergueu sua taça de saquê e começou a beber com todos os outros. Não vou embora até comer e beber o suficiente, declarou Tsunade, tomando um gole de seu copo de saquê sem demonstrar nenhum dos ares de Hokage. Ela queria garantir que ninguém se sentisse excessivamente formal ou contido, pois isso poderia prejudicar a atmosfera animada. Exatamente. Todos se juntaram à comoção e o clima melhorou instantaneamente. Há muita coisa para todos, acrescentou Maki com um sorriso, sabendo que todas as piadas eram de brincadeira. O que se seguiu foi uma animada brincadeira de pega-pega, e o som de risadas encheu o ar sem fim. Senhor Kawakaze, um brinde a você. Na missão Kirigakuri, você aumentou muito o prestígio de Konoha. Um Chunin de Konoha curvou-se levemente, brindando a Kawakaze. Enquanto isso, a notícia de Kirigakuri se espalhou por todo o mundo ninja. Kawakaze invadiu Kirigakuri sozinho, demonstrando o poder da liberação de madeira. Ele até matou Mizukage, o Jinchiki do Três Caudas, no local. A notícia deixou inúmeros queixos caídos. Os poucos shinobi que enfrentaram Kawakaze ficaram abalados. Sua guarda contra Konoha havia aumentado drasticamente.
Konogakakure agora pairava como uma montanha pesando sobre os corações de todas as vilas ninjas. Kirigakure, no entanto, manteve a notícia do controle do Mizukage em segredo. Era simplesmente humilhante demais. Perder para a liberação de Madeira era compreensível, mas o Mizukage de uma vila inteira sendo controlado? Impensável. Kawakaze, ouvindo tudo isso, não assumiu o ar de um grande mestre. Em vez disso, levantou-se, ergueu sua xícara e bebeu. Não vale a pena mencionar. Tudo graças à liderança da Lady Okage, disse ele. Depois de terminar sua bebida, ele deu um tapinha casual nas costas de Tsunade, provocando risos de todos. Isso evidenciou ainda mais sua infame reputação de dominador. Típico, disse Tsunade, lançando-lhe um olhar furioso, embora seu sorriso fosse difícil de esconder. Você não está sendo justo, você nem me convidou, brincou Dui, com seu sorriso brilhante tão deslumbrante como sempre. Eu estava com pressa. Kawakaze se defendeu rapidamente, sabendo muito bem que Dui estava apenas brincando. Sua reputação não é das melhores ultimamente. Deus Shinobi, uau! A voz de Orochimaru era sinistra, sem nenhum traço de inveja. A força de Kawakaze só o deixava feliz. Também é uma história apropriada que o título de primeiro Hokage tenha sido herdado por Kawakaze, disse Jiraiya, erguendo seu copo e brindando com o de Orochimaru. Ele não chega nem perto do vovô, acrescentou Tsunade. Para ela, Hashirama era uma força invencível. Você está certa em tudo que diz, respondeu Kawakaze sem contestá-la. Não havia dúvida sobre a força de Hashirama, ele era um número 1 indiscutível no mundo ninja em sua época. Acho que você jamais ousaria dizer que ela está errada, Shinku, e provocou Kawakaze. Na verdade, Shinku não era muito melhor do que ele, um marido dominador e um pai amoroso. Somos bons amigos, afinal de contas. Nos entendemos perfeitamente, disse Kawakaze com uma risada, erguendo seu copo de saquê para brindar com Shinkui. Não precisa dizer nada, todos podem ver isso, interrompeu Fugaku ao entrar na conversa. Embora ele e Jiraiya não fossem particularmente próximos, ambos sabiam que seus caminhos inevitavelmente se cruzariam no futuro. Esse comentário provocou risos em todos. Senhor Kawakaze, seu título de Deus Shinobi ressoou por todo o mundo Shinobi. Isso é uma bênção para nossa Konoha. Todos sentiram orgulho. Ter alguém tão forte na aldeia lhes dava mais confiança para sair de suas fronteiras. Você é muito gentil. Vamos beber. Kawakaze não queria roubar a cena de Jiraiya, afinal, não era sua comemoração de vitória. Felizmente, todos foram perspicazes e rapidamente direcionaram a conversa de volta ao assunto principal. Não demorou muito para que Jiraiya anunciasse a data do casamento. Como órfão, ele podia tomar suas próprias decisões livremente, ao contrário de Kawakaze e Tsunade, que esperaram tanto. Depois veio o jogo da bebida, que tornou a atmosfera ainda mais animada. O banquete só terminou quando a lua já estava alta no céu, e a multidão farta começou a se dispersar. Kawakaze e Tsunade cambalearam para casa sob o luar. À frente deles, Sakumo e Nayuki também cambaleavam enquanto caminhavam. Minato e os outros o seguiram, segurando Kakashi enquanto seguiam atrás. Ao luar, suas sombras se estendiam pelo chão. O cenário era surpreendentemente acolhedor e harmonioso. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.